Vamos lá, gente, mais um vídeo aqui. Bom, professor, sal grosso ajuda? Porque eu já vi gente colocando sal grosso em cima de mesa. Antigamente se colocava sal grosso atrás das portas. Tem o famoso banho de sal grosso. Como que funciona e como que o senhor vê e a espiritualidade vê isso daí? Muito boa pergunta. Porque a gente vai falando algumas coisas pulverizando. E agora nós temos a condição de pegar e juntar isso daí e fazer uma coisa mais aprimorada, né? Mais com fundamentação. Sal grosso. Bom, o sal grosso, energeticamente, nós sabemos que ele é um bom condutor. Ele melhora a condutibilidade, tá? Não é que ele é um excelente condutor. Excelente condutor é ferro, ouro, prata, chumbo, ok? É metais, certo? Mas eu tô falando numa questão energética, em cima da água. Porque nós somos 80% ou até um pouco mais, estou arredondando, 80% de água. Então, o corpo humano, ele é 80% formado de água, ok? Se eu pego um eletrodo, que são dois ferrinhos, e faço uma medição de condutibilidade de uma água, eu pego um potinho de água e coloco um condutor. Então, eu tenho, vamos lá, um exemplo. Eu tenho aqui, ok? Eu tenho aqui um potinho... E aqui está a água. E eu coloco um eletrodozinho. Então eu coloco aqui um eletrodo e coloco outro eletrodo para medir a questão da água, ok? Eu vou ver o que? Como que ele conduz uma energia para sair daqui vindo aqui. Então tem a água aqui que separa eles, certo? A gente fala que é condutibilidade. Eu vou pegar e vou falar assim, a dificuldade para uma energia sair daqui e vir para cá, um exemplo, não é a verdade, tá? Só estou chutando aqui, deixando redondo aqui para facilitar vocês entenderem. Uma energia para sair daqui, para vir para cá, ela tem uma resistência, ou seja, uma força contrária que segura e não deixa a energia sair daqui para lá, porque se deixasse, inclusive, você tomava choque na hora que você está tomando banho. Tá? Tenta ver a situação assim, lá no chuveiro tem um fio lá fazendo curto-circuito, gerando a resistência, está lá esquentando e tá aquele chuveiro. Por que não dá choque em mim? Porque eu descarrego lá como se fosse um descarrego. Um exemplo, tá? Porque eu tenho uma resistência alta e essa resistência aqui, essa dificuldade que tem de energia sair para cá e vir para cá, vamos falar que seja 100, tá? 100 ohms. Que é assim que é o símbolo da resistência, ok? Perfeito, um exemplo. Quando eu pego e jogo sal, seja sal grosso, ou sal marinho, ou sal normal, refinado, não interessa, sal é sal. O pessoal fala sal grosso porque é de comum e costume, tá? Mas sal é sal. Quando eu pego e ponho sal na água, ele aumenta a condutibilidade, ou seja, ele facilita a troca de energia de um ponto para o outro, ok? Perfeito, lindo, maravilhoso. Quando eu faço isso, essa resistência, essa força que ele tem que fazer, ela diminui. Então vamos falar que ele diminui para metade. Não sei nem quanto que é, porque depende da quantidade de sal que você põe, que ele vai aumentar ou diminuir, certo? Então ele diminui para metade. Então vamos lá, dentro dessa explicação que eu fiz, nós podemos entender o seguinte, eu tenho um corpo humano aqui, então vamos lá, tá aqui o corpo humano, lindo, maravilhoso, e eu estou com alguns problemas, então eu estou com alguns espíritos aqui, algumas coisas, sei lá, eu estou com, como é que eu posso falar, eu estou com um espírito mais, eu vou fazer uns desenhos assim, porque aqui é o símbolo do espírito. Então eu tô com um espírito que está em cima de mim, que eu preciso fazer um descarrego, uma limpeza energética de casa e tudo mais. O que acontece? O ser humano, ele está, quando ele está fazendo a limpeza dele, ele está no chão, ok? Lindo, maravilhoso. Se eu pego e faço um aterro, seja eu andando descalço,
Ou seja, eu tomando um banho, automaticamente eu consigo fazer uma troca de energia com o ar mais com facilidade. Isso procede, professor? Procede. Mas não é assim como o povo imagina. Porque só um banhinho de sal grosso, ele não vai fazer que você aumente a condutibilidade e coisa tudo. Não, você teria que emergir dentro de uma água e de preferência de pé descalço, ou seja, dentro de uma praia. Quando você faz só você dentro da sua casa com sal grosso e tal, ele se torna um ritual. Aí é outra coisa. Então o que acontece? As pessoas fazem um ritual com sal grosso baseando no conceito da resistência. Falando que o sal grosso aterra tudo, que o sal grosso ele aumenta a energia, que faz a energia andar, que tal. Por causa dessa explicação aqui. E as pessoas têm mania de pegar a espiritualidade e ficar pegando coisa que tem do lado e não fazer uma análise espiritual e pegar e vender o produto, porque eles falam assim, pô, tem um negocinho de verdade aí. Então se tem um tequinho de verdade, então tudo é verdade. Se tem um tequinho de verdade, tem um tequinho de verdade. O resto tem que ser analisado e comparado e entendido como é que deve ser comparado e entendido. Ok? Tanto é que no curso de física quântica eu explico tudo certinho, como é que funciona a resistência, como é que funciona a energia, como é que funciona a frequência, o que cada um tem a ver com a outra coisa. Porque se eu fico jogando tudo separado e fico falando, faz ressonância, a pessoa não sabe nem o que é ressonância dentro da elétrica. Gente, o átomo já foi estudado. Tem ressonância dentro do átomo? Tem. O que é ressonância dentro do átomo? Você não sabe? Falaram para mim metaforicamente, filosófico. Esquece. Vá fazer o meu curso de física quântica que você não vai se arrepender. Você vai entender coisas que você estava achando que sabia. Você está filosofando que acha que sabe, mas não sabe. Dica que eu dou. Porque igual que eu dou, até fórmula eu dou, porque eu faço baseado exatamente no que foi descoberto pelos físicos e cientistas da física. Então, em cima do átomo é que foi criado um celular, foi criada a sua tomada elétrica, você tem sua televisão, em cima disso daí que já foi criado. Se tem isso daí que já foi provado e ajuda a criar ferramentas como uma televisão, como um celular, como uma imagem, uma filmagem, então usa-se ao seu favor, ponto. Então, professor, e se eu tiver um potinho dentro da minha casa e lá, não vai funcionar nada, fisicamente não vai funcionar nada. E o banho de descarrego? O banho de descarrego ele vai descarregar tudo, seja energia boa quanto ruim. Por isso que eu falo para as pessoas, não fique tomando banho de descarrego. Tome banho de descarrego quando você estiver carregado de espíritos. Aí você faz. Mas se você não tiver carregado de espírito, só para energizar, só para aumentar a sua energia, não é bom. Porque ele vai descarregar tudo. Ele não vai fazer o processo de melhorar a coisa, porque a água está dentro de você. E dentro de você não tem tanto sal assim não. Você não pode ficar pondo sal e turbinando o seu corpo de sal. Certo? Muito, até porque aumenta até pressão e tudo mais. Aí você pode ter até problema cardíaco. Mas para ritualística, é usado o sal grosso. Por que o sal grosso? Porque Deus transformou lá as mulheres, lá a esposa do como é que chama lá, rapaz? Esqueci até o nome dele lá. Quando ele explodiu lá, mas pouco importa o nome dos personagens, eu vou falar para vocês. Quando Deus mandou os anjos lá para Sodoma e Gomorra, ele pegou e falou assim, não olha para trás. E a mulher do homem lá pegou e me olha para trás e ela virou sal. Então, se Deus transformou sal, então eu uso ele como um símbolo para ritual. Ok? Então eu quero que meus inimigos sejam transformados em sal, como foi feito com os anjos no Sodoma e Gomorra e tal. É ritual. Quem faz o curso de magia meu sabe como é que funcionam os rituais. As transformações dos itens para que eu possa fazer de fato um ritualística. Professor, então como que funciona? Então o sal grosso é bom, é ruim? Depende. Depende do que, professor? Depende do ritual. Como que você vai fazer o seu ritual?
Porque o sal, a gente sabe que o sal mata a planta, o sal mata a natureza, por exemplo, certo? Só que por outro lado, ele também ajuda. Porque o ser humano precisa de um pouquinho de sal, ele precisa não sei o quê. Então o sal conserva a comida, o sal tem um monte de coisas boas, mas também tem um monte de coisas ruins. Agora, o que o transforma em bom ou transforma em ruim? É a forma que você usa. Usa o quê? O seu ritual. Se você usar seu ritual de forma correta, ele vai te ajudar muito. Se você usar achando que o sal, só por colocar lá no potinho, só porque tu tomar um banho, ele vai resolver todo o seu problema, sem uma ritualística, desculpa te falar, mas você está enganadíssimo. Você precisa de ritualística. A nossa vida é baseada em ritualística. Não é à toa que Deus pega e manda fazer holocaustos de animais na época, mandava fazer altares, mandava queimar não sei o que, mandava pegar o cajado e bater numa pedra para sair água. Por que tinha que bater o cajado na pedra para sair água? Por que simplesmente não pegava assim, rocha, abra e sai a água? Ele tinha que bater um cajado. Tudo é um simbolismo. Por isso que eu falo para as pessoas, toma cuidado com o simbolismo. Tem gente que fica dando passe com símbolo aí, depois vem me procurar falando, não, professor, tô tudo danado, tudo ruim, eu fiz curso, eu sou mestre de não sei do que, mestre não sei do que lá. Por isso que eu fiz o curso de apometria, para explicar com que as pessoas como que deve ser feita, porque a apometria, bom, isso aí fica para outro vídeo. Que Deus abençoe, jamais é verdade absoluta. Namastê.